Diferenciar pessoas com alguma marcação, mesmo sendo medidas sanitárias para conter a pandemia, vai contra princípios básicos do direito. E é isso que estamos começando a assistir em diversas cidades da macro-região, com atitudes autoritárias e separatistas dos gestores. Cidades como Santa Rita do Passa Quatro e Dourado, na região de São Carlos, também vão adotar o uso de pulseiras para identificar casos positivos e suspeitos de Covid e serão obrigatórias durante o período de isolamento. O mesmo já acontece em Boa Esperança do Sul, próximo de Araraquara. Acessório vermelho no braço de quem está positivado e amarelo para as pessoas que aguardam resultado. Em todos os municípios, tem multa para o morador que não cumprir a determinação. Se medidas como essas forem ampliadas, há risco de uma história muito conhecida se repetir. E quem faz essa análise é um economista e professor de história que mora em Berlim há 10 anos. Ele faz um paralelo em relação às atitudes autoritárias de prefeitos com perseguições totalitárias na Alemanha nazista. Pacelli lembra bem que as regras começaram aos poucos, à medida em que as pessoas nem percebiam, como lojas impedidas de abrir, mudança no nome dos judeus, modificação de documentos e direitos diferentes. A gente pode dizer que o que está acontecendo por aqui se assemelha a essa história? Essa questão de pulseira me lembra muito a questão de quando os judeus foram forçados a colocar a estrela de Davi grande no peito para que ficasse visível para todo mundo quem eram aquelas pessoas perigosas. Isso me assemelha muito à questão das pulseiras, né? Quanto à questão de que eu vi também no noticiário no Brasil, eu estou fora do Brasil faz tempo, mas de qualquer forma, quando os prefeitos, acho que em São Paulo, na capital inclusive, né, os comércios sendo fechados, né, as pessoas sendo impedidas de entrar nos comércios, nas lojas, nos restaurantes e tudo mais, inclusive soldando a entrada de algumas lojas, você tem algo muito parecido aqui com a história daqui em 1933, quando os nazistas promulgaram, né, o boicote aos judeus, impedindo que as pessoas entrassem, impedindo que os judeus exercessem suas profissões. Então, esses paralelos, eles existem sim. Isso é sem dúvida preocupante. Eu não estou dizendo que a gente vai chegar no mesmo nível que aconteceu lá, mas o caminho, pelo menos no início, ele se parece. Essa também é a opinião do cientista político Marcos Paulo Candeloro. Segundo ele, é extremamente preocupante segmentar uma sociedade e classificá-la publicamente. Ao invés da pulseira, só falta etiqueta na orelha. Em determinado ponto, de acordo com a cor da pulseira, restringe o direito de ir e vir, forma-se um apartheid com relação à cor da pulseira. Ao invés da cor da pele, é a cor da pulseira. E até que ponto nós caminharemos com relação a isso? E que autoridade e capacidade tem um governante de determinar a capacidade biológica do indivíduo de resistir ao vírus, de transmitir ao vírus? Consegue perceber o absurdo que caminha uma situação como essa? Esse tipo de fascismo, porque o nome disso é fascismo, não pode ser tolerado em hipótese nenhuma sob pretexto qualquer. E em todas as ocasiões, os estados autoritários que ficavam marcando os cidadãos, seja a ferro e fogo, seja com braçadeira, seja com pulseira, diziam estar fazendo isso para defender o melhor interesse da sociedade, o melhor interesse da população. Isso tem que ser rechaçado de forma ampla, contundente e restrita. A questão aqui são coisas diferentes, mas o caminho que está sendo tomado, ele é muito próximo, ele é muito parecido. Esse é o perigo, não é a mesma coisa. Assim como o nazismo e o comunismo, eles não são a mesma coisa, mas eles vão traçando caminhos muito parecidos e chegam num resultado muito perigoso, que é extermínio, que é genocídio de propriamente dito, né? Então, não necessariamente é isso que vai acontecer no que a gente está vendo agora, mas o caminho tomado não só pelo nazismo, mas por vários outros movimentos totalitários, eles são muito parecidos. Outro exemplo que se assemelha a um regime autoritário é o passaporte da vacina, uma concepção da União Europeia em que só transita quem tem o documento. A medida está para ser aprovada no parlamento, mas enfrenta resistência dos governos locais. A própria Organização Mundial da Saúde não apoia essa exigência para entrada ou saída de países. A partir de determinado momento, espaços públicos agora têm determinação, vacinados aqui, não vacinados aqui, suspeitos nesse cantinho. Não faz o menor sentido. Até porque a responsabilidade por não ter sido vacinado, muitas vezes não é do indivíduo.
A responsabilidade é do próprio sujeito que está marcando esse indivíduo. A gente não pode permitir a criação de uma apartheid social no Brasil, com a criação de dois tipos de classe, dos vacinados e o dos não vacinados. Isso é absolutamente intolerável. Diferenciar pessoas com alguma marcação, mesmo sendo como medida sanitária para conter a pandemia, vai contra os princípios básicos do direito, assim como da dignidade da pessoa humana, podendo contribuir para uma desigualdade social. A ideia, o propósito pode até ser bom, mas não significa que na prática ele não possa atentar contra esses valores que são superiores. Então, classificar pessoas é sim uma medida de separação racial, ainda que sanitária. Você não pode olhar para uma pessoa A ou B e dizer, seu João está doente, ele não pode frequentar tal local. Você pode até bloquear a frequência dele, mas classificar ele gerará um dano na sua imagem, um dano na sua dignidade e um dano à sua condição de cidadão. Quem se sentir constrangido ou lesado por qualquer medida separatista, o advogado explica que é cabível recorrer à justiça para uma possível reparação por dano moral. Escolher esse tipo de classificação racial sanitária, isso não tem nada a ver com a dignidade da pessoa humana. Isso é desvalorizar os seus cidadãos e a sua população. E é isso que não se quer, que não se espera, e isso é inconstitucional. Se acontecer, certamente o administrador e o município responderá por esse ato inconstitucional. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Boa Esperança do Sul informou que adotou o sistema das pulseiras após identificar por várias vezes o descumprimento do isolamento de pacientes ao saírem nas ruas aí contaminados, mesmo não estando com vírus, mas em convivência com alguém positivado, que coloca em risco a vida de dezenas de outros moradores. Acrescentou que os efeitos práticos já são sentidos na cidade, uma vez que são raros agora os flagrantes. Finalizou dizendo que o município respeita as opiniões ouvidas pela reportagem, mas lembra que em relação à legalidade, ela não está respaldada de decisão de juízo, não encontra fundamentação técnica, apenas manifestação pessoal. Já a Prefeitura de Dourado afirmou que o uso das pulseiras se fez necessário pelo alto índice de descumprimento do isolamento por parte das pessoas com o Covid ou suspeitas, que por inúmeras vezes munícipes nessas condições foram flagrados em estabelecimentos da cidade. Acrescentou que, ainda que discriminatória, a medida foi adotada no sentido de proteger toda a população e que não tem o viés de expor ao ridículo os suspeitos e positivados, mas sim evitar a disseminação do vírus aí por todo o município. O executivo de Santa Rita do Passa Quatro não se manifestou até o fechamento desta edição.